Cristo. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ainda celebrando esse tempo bonito da oitava do Natal, prolongando o dia em que fazemos memória do nascimento, da encarnação do nosso Deus, hoje somos convidados, a refletir sobre uma frase bíblica muito conhecida, não está aqui na liturgia de hoje, mas tem a ver com ela. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que será que significa essa frase? Afinal de contas, existe já um grupo definido, pré-selecionado por Deus dos que serão salvos, um grupo que ele deliberadamente escolheu, esse grupo seleto, e excluiu os outros? Será que o fato de que alguns serão escolhidos significa justamente que quem vai, no final das contas, dizer quem irá para junto de Deus ou quem não irá para junto de Deus, será determinado por ele, Então, assim, independente das nossas obras, independente daquilo que a gente faça, independente de nós, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós sigamos, por exemplo, aquilo que consta no Evangelho, por mais que nós sejamos homens e mulheres devotos, independente disso, no final das contas, o que vai determinar, o que vai nos fazer ser salvos é a pré-seleção que Deus fez de nós. Enfim, é claro que não quer dizer isso essa frase. Essa frase está dizendo que o chamado ele é direcionado a muitos, mas escolhido é aquele que escuta o chamado, aquele que ouve, esse que será escolhido. Será escolhido aquele que se apresentar diante do Senhor. Chamado foi o mundo inteiro. O mundo inteiro é chamado à conversão, mas poucos escutam. Sabem por quê? Olha que interessante. Nós escutamos aqui o Evangelho falar da profetisa Ana, que é uma santa. Santa Ana, não a mãe de Jesus, mas esta Santa Ana, a filha de Fanuel, que profetizava no templo, que viveu uma vida inteira abnegada, depois de ter casado tantas vezes, vive uma vida lá agora abnegada, rezando e jejuando ali, servindo no templo. Essa mulher começa, depois de ter visto o menino, começa a profetizar a respeito dele, de Jesus, para todo aquele que esperava a libertação de Israel. Os que estavam ali naquele momento, havia certamente uma grande quantidade de pessoas diversas, as que esperavam a libertação de Israel e também as que não esperavam a libertação de Israel. Como assim? Será que é possível? Será que havia algum judeu, alguém ali que não esperava a libertação de Israel? Sim, claro que sim. Por exemplo, Herodes. Parece que Herodes não queria a libertação de Israel. E certamente os partidários dele também não queriam a libertação de Israel. Muito provavelmente, membros do Sinédrio não queriam a libertação de Israel, porque a opressão romana sobre Israel favorecia alguns ali sim, favorecia Herodes, favorecia alguns dos membros do Sinédrio, favorecia a nossa natureza humana, favorecia a nossa inclinação mundana presente, naqueles homens lá, nos
poderosos do tempo de Jesus, tanto politicamente quanto religiosamente falando. Mas ela dirige a palavra somente para os que esperavam. Esses eram os escolhidos. Vejam, parte deles, parte do povo que estava ali, que foi capaz de escutar essa frase, essa fala de Ana, que foi capaz de escutar o louvor que Ana elevava a Deus ali naquela ocasião. Se você quer ser escolhido, se nós quisermos ser escolhidos por Deus, a gente precisa ter o nosso coração repousado, né? Um coração que repousa em Deus. Senão, o nosso coração não vai bater mais forte quando nós nos aproximarmos dele. O nosso coração não vai bater mais forte quando nós ouvirmos. Ana, por ter o seu coração que repousava em Deus, por ter escutado o chamado, ela, quando vê o menino, ela reconhece, ela sabe de quem se tratava. Do mesmo modo, aqueles que começam a escutá-la, que esperavam a libertação de Israel, a libertação verdadeira de Israel, a libertação do pecado, a libertação da escravidão do mundo, das coisas terrenas, a libertação, né, que é, na verdade, a promessa de uma vida eterna, de uma vida totalmente livre, de uma vida vivida em Deus. Todos os homens e mulheres que ali tinham coração em Deus foram capazes de compreender o louvor que a profetisa Ana elevava a Deus naquela ocasião. E assim tiveram as suas almas fortificadas, edificadas naquela palavra. Quem tem fé, quem espera e quem anseia por Deus, é capaz de enxergar, é capaz de ver. Como diz São João dirigido aos fortes, não é? Dirigindo-se aos jovens. Já vos escrevi, jovens, vós sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. O bom, o trunfo daquele que foi escolhido, já repito, é escolhido porque você fez por onde? Porque você buscou responder ao chamado que você recebeu, porque você esmerou-se no convívio com Deus, esmerou-se na esperança, esmerou-se na oração, ficou ali junto de Deus. O que é escolhido, ele tem consigo a palavra de Deus permanece com ele. A palavra de Deus estava com Ana, a palavra de Deus começava a estar com aqueles que ouviram Ana. E quem tem a palavra de Deus consigo vence o maligno, está livre. Quem vence o maligno está livre, porque é ele que nos oprime, é ele que nos escraviza, é ele que nos faz estar sujeito às coisas do mundo. É ele que turva a nossa visão e nos faz enxergar aquilo que é feio como belo. É ele que turva a nossa visão e faz com que nós enxerguemos o mundo, aquilo que é criado, como sendo maior do que nós, sendo que, na verdade, nós somos maiores do que o mundo, devido aquele sopro de vida divino que Deus insuflou em nós quando Ele nos criou. É o maligno que nos subjuga, é o maligno que expõe a nossa fraqueza na nossa cara e nos tira a esperança. Enquanto Deus nos faz enxergar a nossa fraqueza e nos apresenta a esperança. Que a profetisa Ana, na sua santidade, na sua justiça, ela possa velar por nós onde ela está, da glória do céu, e possa fazer com que a palavra, o seu louvor, a sua justiça, o seu amor a Deus, com que tudo isso também seja compartilhado por nós. Que nós também amemos a Deus, que nós também esperemos em Deus, que nós tenhamos o nosso coração repousado em Deus, para que assim como os olhos dela viram a salvação que chegou diante de si, nós também possamos ver a salvação que já chegou para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém.